Bem, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estudaremos um pouco a HQ Batman, a Piada Mortal, que tem como principal artífice Alan Moore, que é dentro do mundo das HQs, do universo das HQs, um gênio, indiscutivelmente um gênio. De sua pena saíram verdadeiros clássicos, como por exemplo Watchmen. Há várias possibilidades para que conversemos sobre a Piada Mortal. Poderíamos, por exemplo, explorar o universo do Coringa dentro da história de Batman, ou seja, as várias possibilidades de origens e de desenvolvimentos que a figura do Coringa recebeu. Ou seja, eu pegaria várias histórias do Batman e apresentaria como em cada uma delas o Coringa foi desenvolvido. Existe também a possibilidade de analisarmos o Coringa a partir de seu arco cinematográfico. Lembrem-se que estamos aqui iniciando uma conversa sobre um personagem que foi interpretado por dois atores diferentes e que os condecorou em circunstâncias diferentes, um inclusive com um prêmio póstumo, com o Oscar de melhor ator, um coadjuvante e o outro principal. Há também a possibilidade de explorarmos a figura, o signo do Coringa, dentro de todo um contexto mitológico, um desenvolvimento narrativo. Há também a possibilidade de analisarmos o texto propriamente dito do quadrinho. Há também a possibilidade de discutirmos qual o valor de um quadrinho dentro do desenvolvimento da educação do imaginário. E há o ponto que é, de fato, o que eu escolhi para esta aula, que é o de mostrar para vocês como o quadrinho A Piada Mortal consegue explorar temas que de fato são universais. Se você nunca leu Batman, A Piada Mortal, você poderá ser bem incluído nesta aula? Considero que sim, caso você fizesse essa pergunta. Mas você também receberá uma enxurrada de spoilers, uma série de informações. Então, se você acha que isso é um problema, recomendo que você assista esta aula depois. Mas, a minha tentativa aqui de estabelecer com vocês uma comunicação, um diálogo, uma aula propriamente dita sobre o signo do Coringa, é que tenho o desejo de propor uma reflexão sobre o tempo a partir das ações, das escolhas de dois personagens chaves no universo de Batman. James Gordon, o comissário, o futuro comissário Gordon, e o próprio Coringa. Bem, quando se fala de tempo, a ideia do tempo, há uma possibilidade de você refletir sobre o tempo a partir, por exemplo, de uma perspectiva do Evangelho. Lembrem-se das figuras dos dois ladrões, em que um agiu naquele momento de uma forma, enquanto que o outro agiu de outra, ou seja, em uma realidade temporal similar. O tempo se apresenta para duas pessoas e elas fazem duas escolhas distintas. E estas escolhas promoveram
reações, efeitos, em que um desses homens tornou-se aí São Dimas, enquanto que o outro permaneceu na história, na narrativa do Evangelho, como o outro ladrão. Bem, ainda na perspectiva de como o tempo se apresenta no Evangelho, eu poderia exemplificar com outros fatos, como, por exemplo, o anseio de São Pedro, no Monte Tabor, de querer que o bom momento permanecesse na realidade, ou seja, a ideia de dar um tom perpétuo ou um tom de estabilidade àquilo que nós vivemos dentro de uma boa, ou botar assim, dentro de uma realidade que aguce uma capacidade sensorial, afetiva muito maior. Ou eu poderia, quem sabe, apresentar a partir da perspectiva de quando a barra de Cristo é tocada, como uma ação em que o tempo foi bem aproveitado, ou seja, naquele instante Cristo passava e há uma ação em que a barra de Cristo ela é tocada. Ou seja, o Evangelho tem uma série de exemplificações de como o tempo foi ora bem, ora mal aproveitado. Dentro desse conjunto de uma escatologia católica, quando pensamos em tempo, talvez Santo Agostinho seja o primeiro autor que vem, pelo menos, à minha mente. Lá nas suas Confissões, Santo Agostinho explorou durante boas páginas sobre a angústia do tempo e qual a perspectiva que ele, Agostinho, desenvolveu sobre o tempo. Ou seja, aquilo que em um determinado momento representou agonia, passou a representar redenção. Poderia pensar em São João da Cruz, que desenvolve o tempo numa perspectiva similar à de Agostinho, todavia de um modo um pouco mais introspectivo. Compreende-se isso porque São João da Cruz foi um místico. Bem, mas não nos fixemos apenas nesses exemplos. Há uma possibilidade de ampliarmos a discussão sobre o tempo, elencando outras perspectivas muito importantes. Como, por exemplo, aquilo que Sartre, Camus, Kierkegaard e Schopenhauer desenvolveram sobre o tempo. Existe aquele que trabalha com o tempo como a possibilidade de você consolar a sua agonia existencial. Existe aquele que trabalha com o tempo como um objeto de perturbação. Existe aquele que pensa na angústia e, a partir dessa angústia, uma redefinição de ofício, de labor. Este, no caso, Camus. E há a perspectiva de Schopenhauer, quando ele refletia sobre as dores do mundo e as suas reflexões sobre arte, morte, moral, religião e como elas se enquadram em uma perspectiva existencialmente bem interessante. Ou seja, falar sobre o tempo é trazer para a mesma conversa diferentes autores. Eu elenquei apenas alguns. Eu poderia falar sobre o tempo a partir da perspectiva da historiografia, como um historiador como Paul Veyne, como um historiador como Jacques Le Goff, como um historiador como Joaquim Nabuco, como cada um destes compreenderam o tempo, a realidade presente. E poderia, e esta foi a minha escolha para a aula de hoje, falar do tempo a partir da perspectiva de Alan Moore, evidentemente que escorado nestes autores que mencionei. Se você nunca leu Batman Piada Mortal, desde já você deve saber que nós temos dois personagens chaves que já foram mencionados aqui e receberam este destaque comum de personagens chave. Quando você pensa que é um quadrinho do Batman, em que o Batman em si, ele ocupa essencialmente um terreno
de objeto a ser refletido, um objeto a ser disputado, um objeto a ser analisado, nós já temos aqui um quadrinho um pouco diferente, em que o Batman ele é reduzido a um papel de coadjuvante. Vejam, quando se fala de origem do Coringa, nós teremos várias possibilidades de discussão. O cinema apresentou algumas. Lembrem-se do filme que o Jack Nicholson foi o Coringa, que o Heath Ledger foi o Coringa, que o Joaquin Phoenix foi Coringa. Nós temos origens, no caso do Joaquin Phoenix e do Jack Nicholson, diferentes, enquanto que o Coringa do Heath Ledger já aparece, já está inserido na história e tem ali aquela linha bastante anárquica, certo? Bem, o Alan Moore escreveu na década de 80 um quadrinho que tem o arrojo de apresentar talvez o personagem mais conhecido do universo dos vilões, da galeria de vilões que um super-herói tem. O Coringa talvez seja o vilão mais conhecido da história. E o Alan Moore deu uma história de origem. E a história de origem do Coringa de Alan Moore é uma história que se sustenta na ideia de que basta um dia ruim para você despertar o seu lobo interior. É como Bergman, por exemplo, trabalhou num filme chamado A Hora do Lobo, ou seja, o homem vive atormentado num conflito existencial entre o seu lobo interior e as suas ações dentro do ambiente da própria realidade. Ou seja, Alan Moore apresenta o Coringa como um homem que perde mulher, perde condições de trabalho a partir de uma série de escolhas que eu, particularmente aqui, não irei me deter. Dentro deste processo, há um outro extremo na ordem do quadrinho, que é um homem chamado James Gordon, que passou por intempéries, enxergando violência, inclusive na própria filha, ou seja, James Gordon passou por um dia muito ruim, só que a sua resposta para este dia foi uma resposta virtuosa. E no terreno de disputa, o Batman. Bem, em outras palavras, de um modo um pouco mais direto, nós temos o Coringa, que tem uma história de origem em que um dia ruim, um dia horrível, serviu como justificativa para que ele se tornasse o Coringa. Do outro lado, nós temos James Gordon, que viveu um dia de tortura, um dia horrível, mas manteve a sanidade, ou seja, duas respostas para o terreno da barbárie. E no meio, nós temos o Batman, disputado psicologicamente por James Gordon e pelo Coringa. O objetivo principal da história é o Coringa e o James Gordon, por tabela, por circunstância, a partir das reações das ações do próprio Coringa, os dois debaterem, refletirem, cada um dentro de um campo, sobre como Batman irá se comportar caso ele seja testado. É um quadrinho em que a violência se faz presente, é um quadrinho em que nós temos uma linguagem que não é uma linguagem infantil. Para quem não conhece o mundo das HQs, nem todo quadrinho fala essencialmente com crianças ou jovens. Quadrinhos ocupam aí uma gama de possibilidades em que ultrapassam muitas vezes, inclusive, o próprio terreno dos heróis. Ou seja, nós temos HQs sobre diferentes temas, realidades, e muitas destas HQs são de super-heróis. No caso, então, Batman Piada Mortal é uma história que se desenvolve a partir de um conjunto narrativo em que nós temos um homem que viveu a experiência do trágico em um nível tão avassalador que ele desperta a própria anarquia. Alan Moore, ele humaniza a ideia do Coringa e o insere em uma narrativa ampla sobre o desenvolvimento de suas camadas, ora humanas, ora bestiais. Mas vejam, não há aqui uma justificativa, uma defesa de Coringa. Há, acima de qualquer outra coisa,
uma tentativa de inseri-lo dentro de um processo existencial vasto. James Gordon, um personagem menos desenvolvido no quadrinho, porém aparece para representar, como já disse, o outro extremo narrativo, ou seja, Batman, independentemente do seu dia ser ruim ou não, haja com ordem, pela lei. É um dos trechos marcantes do próprio quadrinho. Bem, o que acontece é que eu escolhi falar deste quadrinho para propor um diálogo a partir da realidade, principalmente do Coringa, dentro de uma perspectiva desenvolvida por Schopenhauer e por outros autores, como, por exemplo, o próprio Santo Agostinho. Para vocês terem um parâmetro, dentro deste contexto existencial vasto, é possível que, a partir de Schopenhauer, algumas perspectivas em torno de Batman, em torno de Coringa, em torno de James Gordon sejam bem desenvolvidas. Pensemos no arco de Coringa. Quando você pensa que a importância interior, uma cena da vida cotidiana, uma cena íntima, pode ter um grande interesse ideal, em tal nível que ela se coloca acima, e mais do que isso, como uma incentivadora, ou seja, uma cena se coloca como uma incentivadora de nossos desejos e bestas mais ocultas. Dentro deste contexto, certas tristezas na perspectiva de Schopenhauer, certas dores, certos medos, possibilitam que a tristeza, a dor, o medo, o prazer, a serenidade do espírito deixem de ser uma essência abstrata e passam a justificar vários motivos e circunstâncias. Ou seja, é como no caso de Coringa, como se os desejos íntimos inexplicáveis, certo? Que ele possuía, vejam, ele não era apresentado no quadrinho como alguém moralmente elevado, ou seja, já existia ali alguma potência para uma ação má, e dentro dessa potência, dentro dessa linha do desejo íntimo, do desejo inexplicável, o que acontece? A partir de certos gatilhos, o seu espírito sucumbe ao motivo e à circunstância. Dentro deste processo, pensemos que, no caso de uma perspectiva moral que o Coringa tenta mostrar para o Batman, é que o sistema moral que o Batman segue é um sistema frágil, que o sistema pelo sistema não é capaz de produzir um homem virtuoso, nobre ou santo. Ou seja, o Coringa tenta mostrar para o Batman que é insensato ele imaginar que os nossos tratados, por exemplo, sobre estética na perspectiva de Schopenhauer, necessariamente produzem poetas, escultores, artistas. Ou seja, é aquela crença de que você tem um bom texto e que só o bom texto é capaz de fazer você mudar a sua conjuntura, por exemplo, moral, artística, etc. Ou seja, o Coringa testa o Batman a partir da essência de que a sua moral é frágil e é uma moral que não produz um efeito prático dentro da realidade. Então nós temos uma disputa psicológica intensa durante o próprio quadrinho, em tal nível que o Coringa tenta convencer o próprio Batman, e o Alan Moore tenta mostrar essa conjuntura psicológica para os leitores, que as coisas, os debates, as circunstâncias difíceis, as intempéries existenciais, a morte da mulher, a morte do filho, a pobreza, a miséria,
Enfim, são coisas que muitas vezes nós nos comportamos de uma maneira um tanto quanto abstrata. Ou seja, nós enxergamos com tamanha diferença e muitas vezes indiferença, que fazem com que essas coisas só ganhem peso na nossa vida, não pela caridade, mas apenas quando nos tocam. Ou seja, o Alan Moore mostra que muitas vezes você encara a barbárie alheia e as reações que os homens têm a elas de um modo completamente indiferente. Em outros termos, só para vocês pensarem, no caso de Coringa, nós temos uma sucessão de mortes, uma sucessão de misérias, uma sucessão de tormentos. Quando você encara isso na terceira pessoa, o que você pensa? Você olha aquela vida sem a caridade de um modo indiferente, distante. Com a caridade, existe algo que aproxima você daquela realidade. Você exerce algum nível de compaixão, ok? Mas sem isso, você, quando não é tocado, encara a dor alheia com indiferença. Dentro da discussão que a piada mortal tem, nós encontramos ali uma discussão, um debate bem intenso sobre o sentido da tragédia, em que há uma observação profunda de Alan Moore dentro da conjuntura de um quadrinho, dentro do que um quadrinho permite, evidentemente, que expõe as faltas expiadas do próprio Batman, certo? Como uma culpa que ele precisa refletir, certo? E o final do quadrinho deixa isso profundamente aberto. Se o Batman, de fato, refletiu sobre as próprias culpas, as dele e as alheias, ou se, de fato, ele continuará de maneira hereditária a perpetuar a ideia de que um dia ruim justifica a essência do próprio crime, da própria barbárie. Ou seja, vejam só que interessante. O final do quadrinho é um quadrinho extremamente aberto. Nós não temos um final fechado em que encerra-se a história. Nós não temos ali uma apresentação que a história tem um final em que todos terminaram bem, felizes para sempre, Bárbara Gordon recuperada, James Gordon sem traumas. Não, nós não encontramos isso. Nós encontramos na ideia do herói a relação que ele tem com a expiação de suas faltas e das faltas alheias. Dentro dessa conjuntura, encontramos em Coringa e em James Gordon duas ramificações opostas, antônimas, sobre o medonho da natureza humana. Enquanto um respondeu à barbárie de um modo virtuoso, o outro pegou a sua dor que não tinha nome, porque vejam como dar nome a uma sucessão de tragédias que o Coringa experienciou. Não há nome. E aí a gente traz o Primo Levi para a nossa conversa, quando ele dizia que um campo de concentração, ele descobriu de fato o que é fome, que ele definia fome, mas só em um campo de concentração ele conseguiu descobrir de fato o que é fome. Ou seja, a tragédia que o Coringa viveu não é uma tragédia que tem uma classificação fácil. Vocês já pararam para ver que muitas vezes você perde a sua mãe, por exemplo, dependendo da circunstância, chamar aquilo de falecimento é empobrecer o que aconteceu. Dentro dessa conjuntura, o Coringa, desenvolvido pelo Alan Moore, e o James Gordon, desenvolvido por ele também, responderam de modos completamente diferentes ao triunfo da maldade, ao domínio que o acaso estabeleceu nessas respectivas vidas. Ou seja, você tem um quadrinho que desenvolve a crueldade, desenvolve o acaso, desenvolve o tormento, desenvolve a queda, mas há duas capacidades de você triunfar. Um triunfou dentro da vida anárquica, desregrada, bestial, em que o seu lobo da estepe fala pelas suas próprias ações. O outro, por outro lado, James Gordon, desenvolveu naquela barbárie mais um sinal de sua constituição interior. Então vejam,
há uma discussão interessantíssima dentro do quadrinho A Piada Mortal. Muitas vezes, dentro desse ambiente geek, a discussão sobre o Coringa é uma discussão muito pobre. É uma discussão sem camada existencial. Alan Moore é um escritor versátil, e ele trabalha com essa psicologia e com essa abrangência do dramático dentro da importância da vida interior. Mesmo o próprio Alan Moore tendo uma vida bastante peculiar. Isto posto, meus caros, quando você pensa que um quadrinho com essas camadas, que possibilita uma boa exemplificação dos tormentos que a natureza humana muitas vezes experiencia, e você percebe que a discussão fica centrada apenas numa inclusão um tanto quanto menor sobre o valor na cronologia de Batman que o quadrinho tem, o que nós percebemos? Nós percebemos que a vida cotidiana, ela não aproveita essas cenas íntimas e essas facilidades que um quadrinho, por exemplo, traz para que uma conversa seja apresentada sobre uma série de valores que nem sempre são bem discutidos. Ou seja, dependendo da circunstância, você quer discutir sobre o lobo da estepe, você quer discutir sobre o lobo interior, você quer discutir sobre aquela máxima de Santo Agostinho de que sem a graça de Deus somos capazes das piores iniquidades. Ou seja, ao invés de falar sobre as confissões de Santo Agostinho, eu posso exemplificar isso a partir da Piada Mortal de Alan Moore. Então é uma conversa um tanto quanto pobre quando em fóruns de discussão você percebe que as pessoas replicam a ideia de que basta um dia ruim para você se tornar uma besta, mas aquilo parece que não ecoa no fundo da alma, não ecoa no fundo da potência perturbadora que Santo Agostinho tão bem descreveu nas Confissões. Ou seja, repito, sem a graça de Deus, você e eu somos capazes das piores iniquidades. Certas tristezas, certas dores, certos medos que guardamos de modo íntimo e muitas vezes inexplicáveis, possibilitam que a nossa vida deixe de ter harmonia e passe a ser representada em um tumulto indescritível de formas, de ações e de banalizações. Vejam, há aqui uma paráfrase clara do que Schopenhauer apresentava sobre a ideia do tormento, da virtude. E dentro dessa discussão, quando eu penso no signo Coringa e das camadas como que ele tem, seja a sua imprecisão narrativa, ou ainda a sua possibilidade existencial de, inclusive, ser aproximado de uma vida X, ou muitas vezes da nossa, eu percebo que muitas vezes o nosso sistema narrativo ou moral, as nossas éticas, elas não transitam em uma zona de teste. Ou seja, você lê certas histórias e parece muitas vezes que você se desloca. É como se você não se testasse que talvez amanhã você pode ser um Coringa. Vejam, segundo Schopenhauer, aspas a ele, o egoísmo por natureza não tem limites. O homem só tem um desejo absoluto: conservar a existência, eximir-se de qualquer dor, de qualquer privação. E é o que encontramos no próprio Coringa, e é o que encontramos de um modo oposto no James Gordon. Antes que o quadrinho seja apresentado como uma explicação de Alan Moore para o surgimento da violência interior do Coringa, o que nós temos? Um personagem que é exatamente o oposto e que se comporta dentro da batalha existencial e psicológica na vida de Batman. Como eu já disse, nós temos dois polos, duas reações à barbárie e o Batman no meio, sendo o objeto a ser disputado dentro do terreno da psicologia. Vejam, se segundo Schopenhauer o egoísmo não tem limites e que muitas vezes, a partir da dor, nós justificamos as nossas barbáries, eu poderia trazer vários exemplos existenciais aqui,
como por exemplo Machado de Assis, Nabucco e tantos outros, que sofreram duras penas na própria realidade, mas que responderam a esses sofrimentos de uma forma virtuosa, exitosa ou pelo menos ambiciosa. No caso do Coringa, há nele aquela dor intensa que não tem classificação e a justificativa que ele estabeleceu para ser privado dela a partir da barbárie, da disseminação do próprio mal. E é interessante, meus caros, e o Schopenhauer nos ensina isso, que ler coisas célebres, a história dos tempos, a história das anarquias, faz com que nós acessemos o íntimo do nosso homem interior. Porque há em você e há em mim, e o Alan Moore desenvolveu isso no Coringa, uma consciência bastarda, que se confunde frequentemente com a verdadeira. A angústia e o arrependimento causados pelos nossos atos não são, muitas vezes, outra coisa senão receio das consequências. Ou seja, você diz que está arrependido, mas no fundo você só está com medo das consequências. O Coringa violou certas regras exteriores, arbitrárias, muitas vezes inclusive de um modo ridículo, bestial, sem escrúpulos, para mostrar que há nele exatamente esse processo de libertação para a anarquia bastarda, para a consciência alimentada desse modo bastardo. Embora, meus caros, isso está muito desenvolvido na Piada Mortal, os princípios e a razão não sejam de modo algum explicados pelos comportamentos primitivos, encontraremos em James Gordon um fundamento, uma moral fundamentada e um comportamento que é indispensável para a libertação interior, que é quando você tem um reservatório muito bem alimentado para conseguir se conservar dentro da insanidade. Ou seja, é quando você consegue, testado em certos limites, preservar-se, preservar a sua essência. Pensemos em São Maximiliano Kolbe, que esteve em um bunker alemão e dentro de um bunker alemão conseguiu ser santo. Ou seja, há uma força interior tão forte, há um reservatório tão bem alimentado de santidade que fez com que São Maximiliano Kolbe conseguisse, dentro de um bunker alemão, espalhar aquilo que era necessário para um consolo existencial. Caso você não saiba o que significa um bunker, um bunker, meus caros, era, em resumo, de um modo muito objetivo, homens enclausurados, em média de 15 homens, dentro de uma sala, dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia, de pouco espaço, e eles ficavam ali até morrer. Ou seja, eles ficavam ali no tormento de não ter o que comer, de mijar, cagar, enfim, dentro daquele mesmo espaço. E dentro desse espaço torturante, Maximiliano Kolbe conseguiu ser santo. Dentro dessas perspectivas, James Gordon viveu uma tortura e conseguiu mostrar que a sua riqueza estava na sanidade da sua consciência. Dentro desse processo, tanto James Gordon quanto Maximiliano Kolbe e outros tantos exemplos demonstram que a piedade, ela tem relação direta com a justiça e, evidentemente, com a caridade. Dentro deste processo, caso o seu lobo, a sua consciência bastarda sejam despertados, o que você tem? Você tem a capacidade de agir com a inveja, como aquilo que se sobrepõe à piedade. Ou seja, nas palavras de Schopenhauer, consideremos antes, neste caso, os sofrimentos, as misérias, as angústias, as dores
como aquilo que poderá despertar o ódio, o desprezo, ou seja, o oposto do ágape do Evangelho. Durante todos os tormentos existenciais de Coringa, o que nós encontramos na narrativa bem desenvolvida por Alan Moore? A cólera legítima em algum aspecto, ou seja, a gente consegue compreender aquela dor, aquela angústia, mas tão logo, rapidamente, a gente percebe como aquela cólera desenvolveu um homem desgraçado. É como se a chuva, nas palavras de Schopenhauer, fosse para o fogo o que a piedade é para a cólera, ou seja, o Coringa, com a sua cólera, ele não deu a ela piedade, ele não colocou água no seu fogo. Ele acolheu o remorso, ele acolheu os sofrimentos físicos, as controvérsias morais e perdeu a luta para a sua miséria interior. Somos, vocês e eu, muitas vezes os homens seduzidos pela ilusão de que não somos escravizados pelos nossos egoísmos. Mas vejam, muitas vezes especulamos que não somos egoístas porque não fomos testados, porque certas realidades não nos tocaram. Você já parou para pensar como você reagiria se a sua mulher, seu filho e mais uma série de fatores ocorressem com você? Você já parou para especular qual o nível da sua anarquia interior? Qual o nível da sua depressão? Qual o nível da sua capacidade de ser depressivo? Qual o nível que você tem de piedade e caridade? Dentro desse contexto, há uma transição brusca na vida de Coringa. E essa transição brusca serve para que nós trabalhemos em um certo grau a nossa capacidade de deixar a ilusão de lado. Porque vejam, muitas vezes olhamos os espetáculos das desgraças alheias de que maneira? De uma maneira como aquilo representa o desenlace que jamais me tocaria, até que em determinado momento certas realidades passam a deformar ou formar a sua própria vida. No caso de Coringa, deformar. No caso de James Gordon, formar. E no caso de Batman, há uma interrogação. E o quadrinho ele é brilhante porque o final desse quadrinho permite uma série de discussões. O quadrinho permite, inclusive, uma discussão sobre estupro, se ocorreu um estupro ou não. O quadrinho permite uma tortura psicológica enorme. O que o James Gordon passa dentro do desenvolvimento narrativo é muito forte. É muito forte. O quadrinho ele é muito bom. Ele enxerga a sua filha em fotos, em ambientes de tortura. Ele é amarrado dentro de um parque insano, em um antigo circo, em um ambiente insano. E ele enxerga fotos, imagens da sua filha sendo torturada. E ele consegue manter a sanidade, ele consegue manter a piedade, ele consegue fomentar que a grande dor que ele passou não poderá representar a expansão da desgraça. O quadrinho desenvolvido por Alan Moore é um exemplar de excelência sobre as contradições da vontade de viver consigo. É a sua capacidade de viver com a sua fera interior, como você vive com a sua potência para o mal. Você vive como alguém desviado que se considera incapaz de cometer as grandes iniquidades, ou você vive como aquele sujeito que a cada dia tenta, como Cristo mesmo ensina, vigiar e orar?